Estudo Bíblico de Congregação, 12 a 18 de maio de 2025. Análise com pergunta e resposta. Vamos começar respondendo as perguntas dos parágrafos 9, 10. Que dificuldades surgiram nas proximidades de Creta? Ao costear em Creta, a tripulação enfrentou uma combinação de fatores que tornou a navegação quase impraticável. Primeiro, ao se afastar do continente, o navio perdeu a proteção da corrente costeira e foi atingido por um forte vento contrário do norte, de modo que, nas palavras de Lucas, o vento não nos permitia continuar naquela direção. Isso obrigou o capitão a manobrar lentamente pela face sul, sota-vento, da ilha, exigindo grande esforço para manter o controle. Segundo, mesmo após passarem o promontório de Salmone e encontrarem o pequeno ancoradouro de Bons Portos, a dificuldade para governar o navio consumiu bastante tempo, atrasando a viagem até setembro ou outubro, quando, segundo o próprio relato, a navegação já se tornara perigosa, prenunciando as tempestades invernais do mar Egeu. Assim, os ventos contrários que empurravam o navio para sul, a luta constante para mantê-lo à vista da costa e o avanço da estação fria criaram um cenário de intensa preocupação e perigo para todos a bordo. 11. Que sugestão Paulo deu aos que estavam no navio com ele, mas que decisão foi tomada? Paulo, recorrendo à sua experiência em viagens pelo Mediterrâneo, aconselhou com firmeza que o navio permanecesse ancorado em Bons Portos, alertando que continuar a viagem resultaria em danos e grandes perdas, inclusive a possibilidade de perder vidas. Contudo, o piloto e o proprietário do navio consideraram mais seguro buscar um porto melhor para passar o inverno. Fênix, alguns quilômetros adiante, eles persuadiram o centurião Júlio e a maioria da tripulação a concordar. Assim que soprou uma brisa aparentemente favorável do sul, levantaram âncora e partiram, desconsiderando o conselho prudente de Paulo. 12. Que perigos o navio enfrentou depois de deixar Creta e como a tripulação tentou evitar um desastre? Logo após sair de Creta, o navio foi surpreendido por um vento violento do nordeste, tão forte que empurrou a embarcação para mar aberto. Temporariamente, encontraram abrigo atrás da pequena ilha de Cauda, mas ainda corriam o risco de serem arrastados para os traiçoeiros bancos de areia ao norte da África. Para ganhar tempo, os marinheiros içaram com esforço o bote de salvamento que rebocavam, provavelmente cheio de água, reforçaram o casco amarrando cabos ao redor do navio e baixaram os aparelhos de vela para reduzir a força do vento sobre a estrutura. Mesmo assim, a tormenta continuou a sacudir a embarcação. No terceiro dia, lançaram ao mar parte da armação do navio para torná-lo mais leve e aumentar a flutuabilidade. 3. Qual deve ter sido a situação a bordo do navio de Paulo durante a tempestade? A bordo reinava medo intenso. Por 2 semanas, dia e noite, a tempestade não deu trégua, com chuva constante e nuvens espessas que ocultavam sol e estrelas, impossibilitando qualquer orientação celestial. O frio, o enjoo e a incerteza sobre a rota cortavam o apetite. Comer parecia impensável. Mesmo assim, Paulo permanecia confiante, lembrando-se da garantia do Senhor de que ele prestaria testemunho em Roma. Essa esperança, reforçada mais tarde pelo aparecimento de um anjo, sustentou não só Paulo, mas também seus companheiros cristãos, apesar do pavor que dominava o restante da tripulação. 14, 15a. Ao falar com as pessoas que estavam no navio com ele, por que Paulo mencionou o aviso que lhes tinha dado antes? Paulo relembrou sua advertência anterior de que prosseguir viagem resultaria em danos e grandes perdas, não para se vangloriar nem censurá-los, mas para reforçar a credibilidade de suas palavras. O cumprimento exato de seu aviso mostrava que ele falava sob orientação divina. Portanto, as pessoas ali podiam confiar igualmente na mensagem de salvação que ele apresentaria em seguida. Assim, ao destacar o acerto de seu conselho anterior,
Paulo preparou o terreno para que aceitassem com fé o incentivo e a esperança que Jeová acabara de transmitir por meio dele. 14:15b. O que podemos aprender da mensagem de esperança que Paulo transmitiu àquelas pessoas? A declaração de Paulo de que nenhum deles perderia a vida porque Deus lhe havia concedido a vida de todos os que navegam com ele, mostra como Jeová se preocupa com cada pessoa individualmente. Aprendemos que, mesmo em circunstâncias assustadoras, podemos infundir coragem aos outros, apontando para as promessas confiáveis de Deus, destacando o seu desejo de que ninguém seja destruído. A atitude de Paulo nos incentiva a compartilhar a mensagem de esperança com o maior número possível de pessoas. Vidas preciosas dependem de sabermos usar cada oportunidade para transmitir consolo, fé e a certeza de livramento que procede de Jeová. 16:17a. Em que ocasião Paulo orou e qual foi o resultado de ele ter feito isso? Depois de 2 semanas de tempestade e jejum involuntário, Paulo reuniu os 276 tripulantes, exortou-os a comer e, diante de todos, elevou uma oração de agradecimento a Deus antes da refeição. Atos 27:35. Essa prece pública, feita ainda no convés de um navio em perigo, transmitiu confiança na proteção divina. O efeito imediato foi notável. Todos tomaram coragem e também começaram a se alimentar. Assim, a simples oração de Paulo reanimou os homens física e emocionalmente, dando-lhes forças para enfrentar as últimas manobras de salvamento. 16:17b. Como se cumpriu a predição que Paulo tinha feito? Paulo havia garantido, com base na mensagem de um anjo, que nenhum passageiro perderia a vida, embora o navio se perdesse. Na manhã seguinte, a embarcação encalhou e a popa se despedaçou sob as ondas. Ainda assim, o centurião Júlio impediu que os soldados matassem os prisioneiros e ordenou que todos nadassem ou se agarrassem a destroços até a praia. Exatamente como Paulo predissera, cada pessoa chegou à terra firme, sã e salva, cumprimento completo da promessa de Deus de preservar todas as vidas a bordo, mesmo à custa da destruição do navio.